Bom dia, meu amigo. Boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu peço a Deus que através desse vídeo Deus venha lhe abençoar, que você possa compreender um pouco mais a palavra de Deus. Eu me chamo Francisco, eu tenho um canal no YouTube chamado Jesus Manuel e eu convido você a visitar esse canal. Lá tem muita coisa boa que você pode estar vendo. Eu fico feliz porque você chegou até aqui e hoje nós vamos estudar sobre o plano da salvação. Já é o nosso quarto estudo, nós estamos fazendo uma série de estudos e nós vamos hoje falar sobre esse assunto. E eu peço a Deus que Deus venha lhe abençoar através desse assunto. Eu convido você, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, a curvar sua fronte aí onde você está aí, e vamos buscar o Senhor Deus em oração. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar com essa pessoa que está me vendo e que o Senhor possa abençoá-la de uma maneira toda especial e que ela venha aprender mais um pouco de Ti nesse momento. Obrigado pelas bênçãos, obrigado por tudo. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá? O plano da salvação. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui do assunto para que nós possamos compreender melhor, né? Independentemente de quem tenhamos sido ou o que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno. Dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo nos mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Então aqui nós temos algumas perguntas, né? Como posso ser bom diante de Deus, né? Como posso apagar meu passado mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Eu convido você a estar com sua Bíblia e nós vamos folhear a palavra de Deus para que nós possamos aprender mais um pouquinho dele, né? Esse assunto aqui. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 12. O livro de Romanos fica no Novo Testamento. Você vai chegar em Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Romanos. Capítulo 5 de Romanos, o verso 12, ele nos diz o seguinte. Estou com minha Bíblia aberta, né? E convido você também a estar com a sua aí aberta para poder comparar os textos e ver realmente se o que está sendo falado aqui está dentro da Bíblia. Aqui nos diz o seguinte: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? Perceba que o texto fala aqui, porque todos pecaram. Então perceba que todos nós estamos sobre a mesma condição. Todos somos pecadores, né? O que é interessante é que no capítulo 6 de Romanos, no verso 23, fala a consequência do pecado, né? Então diz assim, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte.
Então perceba que os nossos primeiros pais, quando eles saíram das mãos de Deus, eles saíram à semelhança e imagem de Deus, sem pecados, né, puros. E eles cometeram pecado. E quando cometeram o pecado, isso passou para toda a raça humana, né? Então, hoje todos nós estamos sob a mesma condição. Todos são pecadores. E a consequência do pecado é a morte. Se nós procurarmos na palavra de Deus, vai dizer que o único que não pecou, né, e foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, né? Essa única pessoa foi o Senhor Jesus. Mas, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, do 8 ao 10. Nos diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondera-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui a gente vê uma triste realidade. A gente vê aqui que no final do dia, né, na viração do dia, Deus procura Adão e Eva no jardim. E quando Deus procura Adão e Eva no jardim, eles tinham cometido o pecado, né, tinham desobedecido a Deus, né, desobedecido a Deus, e agora estavam escondidos, estavam se escondendo de Deus. O fato que quando o homem cometeu o pecado, Deus não abandonou o homem, mas Deus foi em busca do homem. E Deus perguntou: onde tu estás? Né? Isso mostra realmente o quanto Deus ele me ama e o quanto ama você. Quando nós caímos no pecado, Deus ele vai à nossa procura. Deus não nos abandona, né? Porque Deus realmente ele se importa com você. Ele se importa comigo. E o desejo de Deus é nos salvar. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Gênesis 6, verso 5. O texto diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Perceba que depois do pecado, o que foi que aconteceu? Qual foi a condição humana após o pecado? Por esse texto que nós vemos aqui, Gênesis 6, verso 5, fala que a maldade do homem se havia multiplicado e que era mal continuamente, né, todo o desígnio do seu coração. Então a maldade ela foi se multiplicando e que o coração do homem agora era mau, né? Mas nós temos outro texto de Jeremias para nós podermos comparar esse outro texto. O livro de Jeremias, capítulo 13, e o verso 23 mostra a condição do homem logo após o pecado. Será que a sua natureza ficou a natureza santa, né? Continuou santa quando assim o homem foi criado? Ou será que foi realmente corrompida? Nós vemos no primeiro texto que se multiplicava, né, a maldade do homem e seu coração era mau. E nesse texto aqui, o que diz nesse texto? Jeremias 13 e o verso 23 nos diz o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Perceberam o que o texto diz? Podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Então hoje nós vemos um mundo que as pessoas
estão acostumadas, né, mais a fazer o mal do que a fazer o bem, né? Em primeiro, nós vamos ver aqui algo interessante. Que plano foi que Deus estabeleceu então para nos salvar, né, da morte eterna? Qual foi o plano? Perceba que a natureza do homem ela é continuamente mal, né? Os desígnios do homem é continuamente mal. Mas qual foi o plano que Deus estabeleceu para nos salvar? João, capítulo 3 e o verso 16. João 3, verso 16. Vamos lá? E o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que o homem desobedeceu a Deus no Éden, comendo do fruto que Deus falou que não comesse, e Deus disse: certamente morrerás. E realmente o homem estava condenado à morte eterna. Mas agora Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, na sua bondade, na sua justiça, Deus providencia um meio, né? Deus providencia uma saída para salvar o ser humano. E qual foi essa saída, né? Deus ele entregou o seu Filho, Deus doou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E isso vem desde o Éden, né? Desde a fundação do mundo, isso vem. Não sei se você percebe, quando Adão e Eva eles cometeram o pecado contra Deus, a história diz que eles perceberam que estavam nus. E lá eles colocam algumas folhas, né, sobre o seu corpo. Só que essas folhas, elas iam murchar, elas iam se estragar rapidamente. E aí, então o que Deus faz? Deus pede então a Adão que mate um cordeiro, né? E esse cordeiro, eles iriam tirar a pele desse cordeiro e iriam se vestir com a pele desse animal. Perceba que aquele cordeiro que foi morto lá no Éden, esse cordeiro já representava o próprio Jesus, né? Um cordeiro inocente, um ser inocente, né? Puro, né? E esse cordeiro então foi morto, providenciando vida então para Adão, né, e para Eva. Não só para eles, mas também para nós, porque Jesus é o cordeiro, Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como diz João Batista no livro de João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus providenciou esse plano maravilhoso, né? Através do seu Filho, de vir a este mundo e morrer por mim e por você. E nós temos um grande privilégio em saber que o Senhor Jesus veio a essa terra morrer por mim e por você. Aqui diz assim, veja só o que diz aqui. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? Então, Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Na verdade, quem merecia morrer era eu e você. Perceba que Cristo veio a essa terra e sofreu tudo que tinha que sofrer por mim e por você. Perceba que o amor que Deus tem para mim e para você é um amor imenso. E nós temos um privilégio enorme. O que Jesus fez por nós na cruz? Vamos ver o que Jesus fez por nós na cruz? Estou com minha Bíblia aberta e convido você também a abrir sua Bíblia. Nós vamos para o livro de Pedro, pertinho do livro de Apocalipse. Voltando um pouquinho, você chegando no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, eu convido você
a estar aí com sua Bíblia na mão, folheando, para que possamos acompanhar junto a leitura, né, da Bíblia. 1 João 2, verso 24. 1 João não, 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2 e o verso é o verso 24. O que Jesus fez por nós na cruz? O texto nos fala o seguinte: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fortes saradas. O que Jesus fez por mim e por você na cruz, carregou em seu corpo, né, sobre o madeiro, os nossos pecados. Perceba que Jesus, ele é o Cordeiro substituto. Jesus, então, ele tomou o meu, né, e o seu pecado. E agora o meu e o seu pecado foi depositado sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus agora paga através dos nossos pecados. Ele paga com sua própria vida na cruz. O que é interessante, então, que Jesus ele carrega o meu e o seu pecado, né? Carregou, né? Mas também em Isaías, capítulo 53, o verso 5 e 6, nos diz algo mais. Isaías 53, o verso 5 e 6, nos diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vocês perceberam no final do texto o que diz? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então perceba que Jesus não era pecador, não era. Mas ele se fez pecador por mim e por você. Ele suportou uma cruz pesada, ele suportou uma coroa de espinho, né, em sua cabeça. Ele suportou aquelas chibatadas por mim e por você. Ele suportou os cravos em suas mãos, rasgando as suas mãos, rasgando os seus pés, por mim e por você. Ele suportou aquele ferimento do seu lado com aquela lança, né, por mim e por você. Ele suportou beber aquele amargo, né, fel por mim e por você. Então perceba que Jesus ele se fez pecador por mim e por você. Ele assumiu uma culpa que era minha e sua. Perceba que o quanto realmente Deus ele ama você. O quanto Deus realmente se preocupa com você. Mas vamos ver algo interessante. Abra sua Bíblia. Convido a você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10 e o verso é o verso 6. 1 Samuel 10 e o verso é o verso 6. E o texto nos diz o seguinte, veja só. Vou fazer uma perguntinha aqui, quem pode mudar a natureza humana? E aí nós vamos para o texto, 1 Samuel 10, 6. Nos diz o seguinte, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem, né? Quem pode mudar a natureza humana? O Espírito do Senhor, né? Quando nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, através da sua palavra, o Espírito Santo ele começa a agir na minha e na sua vida. E perceba que esse Espírito, né, ele pode mudar vidas, ele pode transformar vidas
É isso que o texto fala, né? Ele se apossará de ti, né? E ele te mudará em outro homem. Então o Espírito Santo ele tem esse poder. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus através do Espírito Santo, através da sua palavra, ele transforma a minha e a sua vida. A minha e a sua salvação depende das nossas boas obras. Por eu ser bom, por eu me dizer que sou bom, talvez aí você ache que é uma pessoa boa. Isso garante a sua salvação? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos lá? No livro de Efésios, se você chegar no livro de Apocalipse, que fica mais fácil para você encontrar, o último livro da Bíblia, você vai voltando um pouco e você vai conseguir chegar no livro de Efésios. O capítulo de Efésios é o capítulo 2, e o verso é o verso 8 e verso 9. A salvação depende de nossas boas obras, né? Eu sou bom, então por eu ser bom, eu devo ir para o céu. Será que é assim que funciona? Vamos ver? O texto nos fala o seguinte: porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Perceba o que o texto diz, né? O texto fala bem assim: porque pela graça sois salvo, né? E é interessante que o texto embaixo ele diz bem assim: é um dom de Deus, não vem de vós, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então perceba que eu e você, nós não temos por si só condição nenhuma de nos salvar. Não temos. Quem pode nos salvar é o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz. E Ele só pode nos salvar quando nós aceitamos esse sacrifício que é feito na cruz, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós confessamos o nosso pecado a Ele. E agora, quando nós nos entregamos por inteiro ao Senhor Jesus, Ele pode nos salvar. Perceba que eu e você não temos condições nenhuma de nos salvar. Nós não somos bons por natureza. A nossa natureza é a natureza pecaminosa. E nós não temos condições nenhuma de nos salvar. O único que pode nos salvar é o Senhor Jesus. Somente Ele, porque Ele deu a vida por mim e por você. Ele derramou seu sangue precioso por mim e por você. Então nós não temos condições nenhuma de nos salvar. Como pode eu e você alcançarmos a salvação? Como pode? Vamos ver? 1 João 5, verso 11. 1 João 5, verso 11 e 12. E o texto nos fala o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, né? Mas vamos complementar esse texto, voltando um pouquinho ao livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 5 de Hebreus, e o verso 9, que diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então perceba que o primeiro texto fala que se nós temos o Filho, nós temos o Pai, não é isso? Agora o segundo texto fala que tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então perceba o seguinte: como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna.
e lhe obedecendo. É assim que nós podemos alcançar a salvação eterna. Se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados, se você abandonar os seus pecados, você está dando um segundo passo para a salvação. Por que segundo passo? O primeiro passo já foi dado. O primeiro passo, Jesus já se entregou por você na cruz do Calvário, já morreu por você. O que Ele tinha de fazer por você, Ele já fez por você. E agora só depende de você. Tem um texto aqui na Bíblia e eu gostaria de terminar com esse texto. Esse texto ele é muito bonito. E ele diz assim, Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Esse texto ele é para mim e para você. E eu espero que você medite nesse texto. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não conheço você. Mas Deus te conhece. Deus sabe o seu coração. Eu não sei se você está afastado de Deus. Eu não sei se você perdeu o contato com Deus. Mas Deus ele está te chamando. Deus ele está te convidando para ter um encontro com Ele, para se entregar a Ele. E o texto é o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba que Jesus está à porta do nosso coração. E Jesus ele chega e ele bate na porta do nosso coração. Mas perceba que o segredo aqui, para que Jesus entre na minha e na sua vida, e Ele venha ceiar conosco, né? É nós estarmos atentos à voz de Jesus. É nós ouvirmos o Senhor Jesus falar. E se você abrir o seu coração, essa porta, essa fechadura, ela só abre por dentro. Essa fechadura, quem tem essa chave, quem tem é eu e você. E se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor Jesus, abrir a porta, que é o nosso coração, para o Senhor Jesus, Ele vai entrar na minha e na sua vida. E a minha e a sua vida, pelo poder do Senhor Jesus, serão transformados. Espero que você ouça a voz do Senhor Jesus, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados e corra para os braços de Jesus. Eu fico feliz porque você tirou um tempo para assistir esse vídeo. Eu fico muito feliz. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado um pouco a refletir. Que Deus lhe abençoe através desse vídeo. E que possamos a cada dia ter em nossa mente que através do sacrifício de Jesus nós temos oportunidade de um dia estar com Ele lá no céu. Eu convido você nesse momento a nós fazermos uma oração. Amado Senhor Deus, ficamos felizes em saber que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos deu o Teu Filho amado para morrer na cruz por nós. É um privilégio saber que existe um ser todo especial que dedicou a sua vida por nós na cruz. E através, Senhor, desse sacrifício de amor, nós somos salvos, nós somos libertos das garras do inimigo. Eu te peço que o Senhor possa estar com essa pessoa que teve esse estudo comigo, que está orando comigo nesse momento. Que o Senhor possa abençoá-la de uma maneira toda especial. Que o Senhor possa ajudá-la, Senhor, a ter um encontro com o Senhor. Que ela possa se arrepender dos seus pecados, confessar os pecados a Ti. E que ela possa abandonar esses pecados e que tenha uma vida transformada, Senhor, através do Senhor. Obrigado por esse momento que aqui tivemos no estudo da Tua Palavra. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu fico feliz porque você assistiu esse vídeo e agradeço. E até a próxima.